Meus amados irmãos, muito boa noite a todos. Eu quero também saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus, porque Deus tem sido Deus tão bom, como nós cantamos nessa noite. Um Deus tão fiel, tão misericordioso para com as nossas vidas, nos dando um dia muito abençoado, que é o dia do Senhor, uma escola dominical abençoada nesta manhã, as demais atividades que nós tivemos e a alegria de estarmos juntos na casa do Senhor nessa noite, na companhia uns dos outros e principalmente na presença do nosso Deus. E agora que nós vamos para a parte central, a parte principal do culto, que é exatamente a ministração da palavra de Deus, nós queremos contar com o máximo de atenção de todos os presentes, porque com certeza Deus tem algo para falar nesta noite ao meu coração e ao seu coração também. Nós estamos fazendo a exposição das 3 cartas de João aqui no Novo Testamento. Nós iniciamos a exposição da primeira carta e esse trabalho, essa exposição bíblica é baseada principalmente na palavra de Deus, a nossa regra única de fé e prática, como também nos comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, são as fontes de pesquisa que nós temos usado para essas mensagens expositivas. E nós vamos então para a nossa terceira mensagem nessa exposição, baseado em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Eu lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim a palavra de Deus, 1 João capítulo 1, versos 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Senhor, mais uma vez pedimos a tua bênção sobre a ministração da tua palavra nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, certa vez nos Estados Unidos havia uma igreja que só congregava pessoas de cor branca. Mas certa vez um irmãozinho de cor negra tentou fazer uma visita àquela igreja durante o culto, e havia ali na frente da igreja um diácono, e quando esse irmão de cor negra aproximou-se, o diácono à porta da igreja disse: aqui você não pode entrar, porque aqui só congregam pessoas de cor branca. Mas ali alguns quarteirões tem uma igreja só de pessoas de cor negra e você pode ir lá congregar com os irmãos. E aí então aquele irmão negro disse para aquele diácono de cor branca, disse para ele: eu entendo muito bem, perfeitamente. Na verdade, até o próprio Senhor Jesus Cristo tem tentado entrar nessa igreja e não tem conseguido. Até o próprio Senhor Jesus Cristo tem tentado entrar nesta igreja e não tem conseguido. Meus amados irmãos, por questões raciais, por questões sociais e outras questões, o ser humano pecador, ele tem dificuldade de se relacionar, ele tem dificuldade de ter comunhão com outros pecadores. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela contempla essa dificuldade também. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, lá no versículo 15, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas:
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidais, para que não sejais mutuamente destruídos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo e exortando aos irmãos crentes da Galácia, porque espiritualmente os crentes da Galácia estavam se mordendo e devorando uns aos outros, caminhando para a sua alta destruição. Então nós aprendemos com isso que pecadores têm dificuldade de conviver com os outros pecadores. A palavra de Deus, ela aponta para nós a necessidade do bom relacionamento, da boa comunhão entre nós pecadores. Mas a palavra de Deus também apresenta a possibilidade, a importância, a necessidade da comunhão dos pecadores com o Deus Santo. Na verdade, esse é um privilégio que nós não conseguimos dimensionar o tamanho privilégio que é. Nós, meros pecadores miseráveis, temos a oportunidade de estarmos, ou a possibilidade de estarmos relacionando com o Deus que é santo, puramente santo e totalmente santo. Na mensagem anterior que nós pregamos aqui, nessa primeira carta do apóstolo João, versículo 1 ao versículo 4 desse capítulo 1, nós meditamos sobre o tema Jesus Cristo sendo a manifestação suprema de Deus. E nós vimos 4 aspectos daquela meditação, daquele tema, para a nossa meditação. Primeiro, nós falamos a respeito da pré-existência do Senhor Jesus Cristo como sendo o Verbo de Deus. Depois, em segundo plano, falamos a respeito da humanidade do Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o Verbo de Deus. Em terceiro plano, nós falamos sobre a manifestação do Verbo da vida. E por último, em quarto lugar, nós falamos a respeito da proclamação do Verbo da vida. E agora nós vamos então para esses versos 5 a 10 desse mesmo capítulo 1, e nós vamos pensar sobre o tema a comunhão do pecador com o Deus Santo. A comunhão do pecador com o Deus Santo. Eu gostaria que, à luz desse texto e outros mais da palavra de Deus, pensássemos em 3 aspectos fundamentais que envolvem esse tema para a nossa meditação nesta noite. Primeiramente, nós entendemos que as Escrituras, elas expõem a natureza santa de Deus. As Escrituras Sagradas, elas expõem a natureza santa de Deus. O versículo 5 diz aqui, nesse texto da palavra de Deus, o verso 5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Meus amados irmãos, se o Senhor Jesus Cristo é a manifestação suprema de Deus, Jesus Cristo também é o testemunho supremo de Deus. Porque ninguém que passou por essa face da terra, ninguém que esteve neste mundo, testemunhou mais e melhor a respeito do Deus Pai do que o seu próprio Filho Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas, elas expõem, através dos testemunhos de Jesus registrados aqui nas Escrituras, a natureza santa do Deus Pai celestial. E a mensagem a respeito da natureza santa de Deus, aqui nesse versículo 5, inclusive vem do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então nós não teríamos jamais uma visão correta e uma concepção correta da santidade de Deus, se o seu próprio Filho Jesus Cristo não a revelasse para nós. Meus amados irmãos, a natureza santa de Deus não é uma descoberta nossa, mas é uma revelação do próprio Deus a nós pecadores. Em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um.
E no capítulo 14, versículo 9 de João, o Senhor Jesus, num diálogo com o seu discípulo Filipe, ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. A natureza santa de Deus é revelada por aquele que estava com o Pai, conforme o versículo 2 aqui da primeira carta, no capítulo 1 dessa primeira carta. E lá no Evangelho, capítulo 1, no versículo 18, o Senhor Jesus diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E no versículo 5 aqui do texto, a mensagem que Jesus comunicou aos apóstolos e os apóstolos anunciaram é exatamente esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma, portanto Deus, Ele é totalmente santo, perfeitamente santo, eternamente santo. Isaías, lá no seu livro capítulo 6, no versículo 3, lá no ano do rei Uzias, diz o texto lá que Isaías contemplou os serafins, os anjos celestiais, clamando uns aos outros a respeito da santidade de Deus, da santidade do Deus Trino, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em outras palavras, toda a terra está cheia das perfeições de Deus, das qualidades perfeitas do ser de Deus, da pureza, da santidade plena e perfeita de Deus que permeia toda a terra e todo o universo. Abacuque, capítulo 1, verso 13, diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. E meus amados irmãos, aqui no versículo 5 dessa carta, desse primeiro capítulo, a natureza santa de Deus, ela é ilustrada pela figura da luz. A luz de Deus é o brilho da santidade de Deus. É o resplendor da santidade de Deus, é o reflexo da santidade de Deus, e Deus é luz aqui no sentido da sua revelação a nós pecadores. Deus é luz também no sentido da sua perfeição moral absoluta. Deus é puro e santo no seu caráter, nas suas palavras, nas suas obras, nos seus propósitos. Deus é puro e santo. Salmo 33, versículo 4, Davi diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Deus é santo. E a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, expõe a nós, inclusive nesse texto, a natureza santa de Deus. Então o pecador, ele pode ter comunhão com o Deus Santo, e Deus, através da sua palavra, revela a nós a sua natureza santa. Mas, em segundo lugar, o pecador pode ter comunhão com o Deus Santo, e as Escrituras declaram também a natureza pecaminosa do homem. Versos 6 a 10, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, ou cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós mencionamos o gnosticismo e também o docetismo como filosofias anticristãs, que eram na verdade um calo no cristianismo daquele primeiro século. Porque os falsos mestres gnósticos e docéticos, eles disseminavam pensamentos e ensinamentos falsos a respeito de Deus, a respeito do seu Filho Jesus Cristo, a respeito do homem pecador e a respeito também da salvação.
E no pensamento falso, mentiroso, herético deles, era possível ter comunhão com Deus e viver nas trevas do pecado ao mesmo tempo, ou seja, era possível conciliar a santidade com a pecaminosidade, era possível conciliar a luz com as trevas, era possível ser um santo e um demônio ao mesmo tempo. E no versículo 6 aqui desse capítulo 1, João refuta essa grande mentira, essa grande heresia deles quando ele escreve o versículo de número 6, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eles negavam a existência do pecado, o que João também refuta no versículo 8, se nós dissermos, se nós alegamos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas é curioso, aqui nesses versos 6, 8 e 10, que o apóstolo João usa aqui a fórmula introdutória com a expressão se dissermos. Aqui são referências aos que os falsos mestres afirmavam, aquilo que eles alegavam, as mentiras que eles proferiam a respeito da pecaminosidade humana. Eles negavam uma das principais doutrinas da palavra de Deus, do nosso sistema calvinista reformado, de doutrina que é a chamada depravação total do homem, que significa que o pecado, a partir da queda do homem no pecado, o pecado afetou todas as faculdades do ser humano, afetou a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, afetou o seu corpo físico, afetou tudo o pecado no ser humano. Por isso que essa doutrina é chamada de depravação total, mas os mestres gnósticos e docetistas daquele período, daquele tempo, negavam essa verdade bíblica inquestionável da depravação total do ser humano. Nós não podemos jamais esquecer que o pecado não é apenas uma realidade na vida do ser humano. O pecado é a pior realidade na vida do ser humano. Paulo, quando escreve, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E mais adiante, no capítulo 6, verso 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas voltando lá para o Velho Testamento, lá para o profeta messiânico, o profeta Isaías, quando escreve o capítulo 59, no início, na introdução do capítulo 59, ele diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado ele separa, o pecado ele cega, o pecado escraviza, o pecado engana, o pecado oprime, o pecado ele cauteriza a mente, o coração do ser humano pecador. O pecado destrói, o pecado mata, o pecado lança o pecador nas profundezas do inferno eternamente, caso ele se mantenha impenitente, incrédulo e não se arrependa dos seus pecados. E aqui, meus amados irmãos, no versículo 6, o texto fala a respeito de andarmos nas trevas, alegando que temos comunhão com Deus. E quantas pessoas têm tido esse comportamento também nos nossos dias, vivendo uma vida cristã, mas acoplada ao pecado e dizendo que está tudo bem, está em comunhão com Deus, mesmo vivendo um estilo de vida pecaminoso. Porque andar nas trevas significa viver no erro, persistir no erro, continuar no erro, no pecado, na ignorância, na incredulidade, na hostilidade,
para com Deus é o que Paulo coloca muito bem em Efésios, capítulo 1, verso 2 e 3, falando a respeito da vida pregressa dos crentes de Éfeso, antes da conversão deles ao Senhor Jesus. O versículo 1 diz, eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas aí a partir do versículo 2, Paulo diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não há como conciliar a vida de piedade com o pecado. Não há como conciliar uma vida de comunhão com Deus com uma vida pecaminosa. E um teólogo chamado Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: o pecado aliena o ser humano de Deus e do seu próximo. O pecado aliena o ser humano de Deus e do seu próximo. O pecado, ele perturba a vida. O pecado gera confusão. Em vez de paz, a discórdia. Em vez de harmonia, a desordem. No lugar da comunhão, a inimizade. É isso exatamente que o pecado faz na vida das pessoas. O salmista Davi, lá no Salmo 32 e também no Salmo 51, ele tentou encobrir os seus pecados, enganando a si mesmo, enganando as pessoas e tentando enganar o próprio Deus. Mas isso lhe custou a saúde, custou-lhe a alegria, custou-lhe a paz, custou a sua própria família. Ele transtornou a sua família e o seu reinado sobre a nação de Israel por causa dos seus pecados. Então o pecador, ele pode ter comunhão com Deus. A comunhão do pecador com o Deus Santo. As Escrituras expõem a natureza santa de Deus, mas elas também declaram a pecaminosidade do homem. Mas em terceiro e último lugar, as Escrituras também revelam a natureza da comunhão uns com os outros e a comunhão com Deus. Verso 7 e verso 9 do texto, diz a palavra de Deus: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, nessa primeira carta, João apresenta aqui para nós claramente a dupla comunhão. A comunhão com Deus, conforme o versículo 3, no final do versículo 3, quando ele diz o texto: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E a nossa comunhão no sentido vertical, a despeito de sermos pecadores e pecadores miseráveis, nós podemos ter comunhão com Deus Altíssimo, com Deus Santo, porque esse Deus não é um Deus impessoal, não é um Deus inacessível, mas é o Deus que nós podemos nos relacionar com Ele, podemos desenvolver a nossa comunhão e a nossa intimidade com Ele, a despeito de sermos meros pecadores. Mas o versículo 7 mostra também a comunhão uns com os outros, a comunhão no sentido horizontal. Diz o texto aí no versículo 7, se dissermos que não temos pecado nenhum, versículo 7, se porém andamos na luz como Ele está na luz. O que diz o texto? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas, meus amados irmãos, há duas condições básicas estabelecidas por Deus na sua palavra para que nós vivamos essa dupla comunhão. Primeiro,
para a nossa comunhão uns com os outros, nós precisamos, segundo o texto, andarmos na luz, assim como o próprio Deus está na luz. Veja o que Paulo, o apóstolo, diz para nós na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, olha bem o texto, o que Paulo nos diz aí: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? O que nós aprendemos na palavra de Deus, à luz desses textos e outros mais também, pode haver amizade, pode haver bom relacionamento social, mas não há nenhuma comunhão espiritual entre os que vivem na luz de Deus e os que vivem nas trevas do pecado. Você pode ter um incrédulo, um ímpio como seu maior amigo, você pode ter um relacionamento moral, social com ele, mas você não pode ter relacionamento espiritual com ele. Não há comunhão espiritual entre a luz e as trevas. Não há como o crente viver ou aprovar o estilo de vida pecaminoso do incrédulo, porque luz e trevas, elas não combinam. Veja o que Paulo diz aí em Efésios também, capítulo 5, verso 13 e 14, que inclusive nós mencionamos hoje de manhã no estudo sobre a disciplina eclesiástica, nós mencionamos parte desse texto, e veja o que Paulo diz nesse texto, capítulo 5 aos Efésios, verso 3, a partir do verso 3, Paulo diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E no verso 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, não existe verdadeira comunhão entre nós fora da luz de Deus. Repito, não existe comunhão espiritual entre nós fora da luz de Deus. Em segundo, para termos comunhão com Deus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos pedir perdão a Deus. O verso 9 é claro nesse texto, quando ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós já vimos à luz de Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que o pecado nos separa de Deus. O pecado impede a nossa comunhão com Deus, portanto, nós precisamos ser perdoados por Deus e purificados por Deus de todos os nossos pecados e de todas as nossas injustiças. Na lição número 8 da classe dos adultos, que nós estudamos aqui na quinta-feira sobre a membresia da igreja, nós vimos naquela lição que a Santa Ceia do Senhor é um fator de distinção, de diferenciação entre aqueles que são membros e aqueles que não são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, como algo estabelecido pelo próprio Deus na sua palavra, essa distinção, essa diferenciação. Mas a ceia também
é um referencial da nossa comunhão uns com os outros e principalmente da nossa comunhão com Deus. Por isso Paulo nos exorta em 1 Coríntios capítulo 11 a fazermos o autoexame que precede aquele momento que nós vamos participar do pão e do vinho da Santa Ceia, e esse autoexame é necessário exatamente por causa do pecado, porque nós não podemos participar da Santa Ceia do Senhor, da comunhão da Santa Ceia com a nossa vida cheia de pecados. Atos 2, verso 42, a igreja lá do primeiro século, a igreja primitiva, diz o texto lá que a igreja, ela perseverava na comunhão e no partir do pão, além de perseverar também na doutrina dos apóstolos e nas orações. Portanto, a comunhão na igreja primitiva e a ceia do Senhor estavam interligados e interrelacionados. Nós não podemos participar do sacramento da Santa Ceia do Senhor se não estivermos em plena comunhão uns com os outros e em plena comunhão também com Deus. E a comunhão plena, ela é restabelecida entre nós quando nos perdoamos uns aos outros. A comunhão plena é restabelecida entre nós e Deus quando nós somos perdoados por Deus. E caminhando para o final dessa mensagem, meus amados irmãos, falecido teólogo John Stott, ele diz o seguinte sobre o pecado: o pecado é um débito que Deus quita e uma mancha que Deus remove. O pecado é um débito que Deus quita e também uma mancha que Deus remove. Versículo 9, perdoar é um ato judicial de Deus que cancela a dívida do pecado que nós temos com Deus. E purificar, no verso 9, é um ato pessoal de Deus que nos santifica e nos purifica de tudo aquilo que é injusto, para termos comunhão com um Deus que é justo e que é santo também. Mas eu quero, antes de finalizar essa mensagem da palavra de Deus ao nosso coração nessa noite, fazer algumas aplicações práticas para a nossa reflexão. Primeira aplicação, lá em 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aí eu quero perguntar para você nessa noite: o seu estilo de vida é inspirado na santidade de Deus ou na pecaminosidade humana? O seu estilo de vida é inspirado na santidade de Deus ou na pecaminosidade humana? Você é influenciado pelas coisas santas de Deus ou pelas ilusões do mundo pecaminoso? O que é que tem influenciado a sua vida ultimamente? 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. O apóstolo diz, Deus diz através do apóstolo a nós: sede santos, porque eu sou santo. Então, o que Deus requer de você e de mim também é que nós vivamos a vida santa que Ele exige de nós. Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade de vida é coisa séria aos olhos de Deus e deve ser coisa séria aos nossos olhos também. Segunda aplicação: saiba que você é um pecador, e o pecado te separa de Deus. O pecado pode te manter separado de Deus eternamente no inferno. Provérbios 14, verso 34 diz que o pecado é o opróbrio das nações, o opróbrio dos povos, a vergonha dos povos. Então o pecado, ele só produz humilhação, vergonha, ruína para a sua vida. Então mate o pecado antes que o pecado mate você. E terceira e última aplicação: como estão os seus relacionamentos hoje? Você está em paz ou está em guerra com as pessoas e com Deus? Você está na luz de Deus ou nas trevas do pecado? Você convive só com as pessoas
ou também com os pecados das pessoas. Que pecado ou pecados impedem hoje a sua comunhão com as pessoas e a sua comunhão com Deus? Então busque em Deus o perdão e a purificação dos seus pecados e viva de bem, em plena comunhão com o próximo, com as pessoas e com o Deus que é justo e que é santo também. Concluindo então essa mensagem da palavra de Deus, a comunhão do pecador com o Deus Santo. Em primeira mão, nós vimos que as Escrituras, elas expõem a natureza santa de Deus. O Deus diante do qual eu e você estamos nesse momento, nessa noite, nessa casa, é o Deus puramente, totalmente e eternamente santo. Mas, em segundo lugar, as Escrituras também, elas declaram a natureza pecaminosa do homem. Não pense que você tem intrinsecamente em si alguma coisa boa da sua natureza. Não, não tenho, eu também não tenho. Porque a partir da queda de Adão e Eva no pecado, o pecado se alastrou para toda a raça humana, portanto eu e você fomos afetados totalmente pelo pecado. Então as Escrituras revelam essa natureza pecaminosa do homem, elas declaram essa natureza pecaminosa do homem. Mas em terceiro e último lugar, as Escrituras revelam a natureza da comunhão uns com os outros e da comunhão com Deus como algo necessário para a minha vida e para a sua vida também. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora